tipo de discurso, esse tipo de ideia em público. The GCC and all the Gulf monarchs have most... O CCG e todas as monarquias do Golfo têm status de nação mais favorecida com o Ocidente. E essas famílias são, em muitos casos, famílias minoritárias colocadas no poder. O Bahrein é um bom exemplo disso. E possivelmente a Arábia Saudita também. Há uma grande população xiita na Arábia Saudita que é completamente marginalizada pelo regime atual. Todos eles servem ao prazer dos americanos e dos britânicos. Ponto final. E você viu a Revolução Colorida. Lembra, aquele tipo de revolução colorida liderada por Nabil Rajab no Bahrein, anos atrás, certo? Pois bem, aquela não foi uma revolução colorida apoiada pelo Ocidente. Minha impressão é que foi uma reação genuína, uma revolta genuína. O Ocidente poderia realizar uma revolução colorida em qualquer um desses países se quisesse. Eles podem assassinar qualquer um desses líderes, se quiserem. Provavelmente estão chantageando todos eles. Tenho certeza de que os israelenses estão, certo? Então, eles servem aos interesses do Ocidente e, em última instância, também de Israel. É por isso que alguns desses países aderiram aos acordos de Abraão, mesmo que isso provavelmente vá contra os sentimentos morais e éticos de suas populações. Estou falando da questão palestina. Ignorá-la, sacrificar os palestinos em troca da normalização com Israel. Essas não são posições populares do ponto de vista populista no mundo árabe. E os Estados Unidos poderiam facilmente substituir qualquer uma dessas famílias reais por um líder pró-Ocidente, liberal de terno, e ainda assim permitiriam uma sociedade islâmica conservadora, se é isso que o povo quer no Kuwait ou em qualquer outro lugar. Ou poderiam liberalizá-la num instante, com um aceno de varinha, usando a mídia, criando protestos, fazendo as mulheres tirarem o véu, o de sempre. Eles podem fazer isso. Vêm tentando fazer isso no Irã há anos. Poderiam facilmente aplicar o mesmo em qualquer um dos estados árabes do Golfo. Mas eles são uma fonte de dinheiro muito conveniente para o Ocidente, para os bancos e o sistema financeiro ocidentais, e também para o investimento estrangeiro direto no Ocidente. And also for direct foreign investment into the West. So it's Arab money that's being recycled. Então é dinheiro árabe sendo reciclado, como acontecia na era do petrodólar. Os Estados Unidos dependiam daqueles depósitos sauditas e de outros países em bancos de Nova York, comprando títulos do Tesouro, bônus americanos e assim por diante. O que, na prática, significava comprar a dívida dos SMEMs. Isso ajudou a sustentar o dólar como moeda de reserva mundial e permitiu que os Estados Unidos gastassem em déficit. Com esses gastos deficitários, eles puderam construir um enorme aparato militar, que por sua vez reforçou seu poder financeiro por meio do poder militar. É um sistema que funcionou. Até mesmo os chineses contribuíram para esse sistema durante muitos anos, comprando dívida americana, principalmente porque isso beneficiava o setor manufatureiro deles, mas também porque permitia que os Estados Unidos tivessem muitos bens de consumo a preços muito baixos. Isso aconteceu durante a globalização dos anos 1990 e 2000, então muitas pessoas participaram desse sistema. Mas agora esse sistema já não é mais o principal reciclador de dólares. Provavelmente há mais dólares sendo reciclados na Europa do que no Oriente Médio. O mercado de eurodólares ainda é enorme, mas é composto principalmente por investimento estrangeiro direto. Foi por isso que Trump foi ao Oriente Médio implorar aos árabes por acordos de investimento. E ele voltou dizendo, acabei de assinar um acordo. Ele não assinou acordo nenhum, mas disse, acabei de fechar um acordo de 2 trilhões de dólares em investimento estrangeiro direto. Os Emirados Árabes Unidos estão fazendo um show com ele, balançando espadas. Ele adorou. E ele volta dizendo, vitória, vitória. Você sabe, Trump e um burro, todo mundo jogando flores nele em Washington. Eu consegui, trouxe 2 trilhões de dólares, tirei dinheiro dos árabes. Isso não aconteceu, mas há compromissos de fazer algo. Claro, claro. E você sabe, o que os árabes querem em troca? Eles querem estabilidade. Os Emirados Árabes Unidos querem estabilidade. Mas isso tem um preço.
Se você faz negócios com os Estados Unidos e o Ocidente, vem com condições. E o que os Emirados Árabes Unidos estão fazendo no Sudão, por exemplo, é a mando de Washington. Assim, os Estados Unidos terceirizaram seu dinheiro sujo e permitiram que os Emirados Árabes Unidos roubassem ouro do Sudão para financiar as ESF e apoiar um genocídio que está acontecendo lá. Assim, a CIA não precisa sujar tanto as mãos quanto no passado. O mesmo vale para as inteligências europeias ou britânicas. Essas franquias locais, esses parceiros, estão fazendo parte do trabalho pesado no Iêmen também. Os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita estavam fazendo o trabalho pesado contra o Iêmen, outro Estado nacionalista árabe que eles estão tentando destruir agora. Dividir e depois destruir. O Sudão também é, tecnicamente, um Estado nacionalista árabe que foi dividido, e eles estão trabalhando para destruí-lo neste momento. É o mesmo programa. Se você observar a região, o Iraque, por exemplo, se quiser ver o mapa, basta olhar para as bandeiras, Nima, vermelho, branco e preto. E veja os alvos dos ataques e intervenções militares ocidentais e israelenses. As mesmas bandeiras, na maioria dos casos. Same flags, for the most part. It's the same. These are the original cluster. Esses são os países originalmente ligados ao nacionalismo árabe. Todos foram destruídos, fragmentados, derrubados. Iraque, Síria, Sudão, Iêmen, Egito e assim por diante. Ou cooptados, como no caso do Egito, para a órbita israelo-americana. É um exemplo. Assim, os países do Golfo, os qatarianos e todos os outros sabem que seu tempo é limitado se não jogarem conforme as regras. Mas o que Israel fez ao Catar, ao atacar Doha, também enviou uma mensagem muito forte aos outros estados do Golfo. Se a situação apertar, nem mesmo ter a maior base dos Estados Unidos na região vai protegê-los de um ataque direto. E acredite, os egípcios entenderam essa mensagem também. Os egípcios entenderam essa mensagem. Mas acho que isso muda o jogo, porque embora esses países estejam do mesmo lado agora, e os árabes estejam do mesmo lado, essa foi uma linha vermelha que foi cruzada. That was a red line that was crossed. And the US demonstrated, Trump and the US government E os Estados Unidos demonstraram, Trump e o governo americano demonstraram que não farão nada. Não vão censurar, não vão nem mesmo criticar os israelenses por isso. Então, por que alguém iria querer fazer um acordo com os Estados Unidos em nome da paz ou normalizar relações com Israel, se é assim que será tratado? Se é isso que vai acontecer, mesmo quando se estende o tapete vermelho para o CENTCOM dos Estados Unidos, o comando americano no Oriente Médio, é inacreditável. E então, quem foi? Foi o Irã que enviou o ataque? Não, foi Israel. Mas antes desse momento, Nima, o Irã era a principal ameaça para essas monarquias árabes. O Irã não é mais a principal ameaça. Mas se ajudarem e apoiarem os Estados Unidos e Israel em um ataque ao Irã, o Irã deixou muito claro que considerará a origem desses ataques, ou qualquer um que os tenha facilitado, como parte da agressão. Portanto, a mensagem enviada por Israel é que nenhum desses países árabes do Golfo está seguro. E a mensagem enviada pelo Irã é que eles serão responsabilizados. E então os Estados Unidos enviaram sua própria mensagem, que é de que não irão conter Israel sob nenhuma circunstância. Eles podem fazer o que quiserem. Isso é, de fato, a Grande Israel. O projeto da Grande Israel não se trata de povoar todos esses países com israelenses judeus. Trata-se de criar uma constelação de estados clientes que, em última instância, farão o que Israel desejar, com o apoio implícito dos Estados Unidos, é claro. Essa é a Grande Israel, expandindo lentamente seu núcleo para o Líbano, a Síria, o deserto do Sinai, a Jordânia e partes da Arábia Saudita e do Iraque. Essa é a visão do projeto da Grande Israel. Escrevi um texto muito bom sobre isso no ano passado, acho, ou talvez no início deste ano, analisando sua história. É simplesmente chocante ver como isso se concretizou nos últimos 6 ou 12 meses, especialmente com a queda do governo Assad em Damasco, como essa visão concebida na década de 1980 em Israel, principalmente por Oded Yinon, do setor estratégico de defesa israelense, realmente criou raízes. Então, sim, trata-se de entender essa relação.
E isso se baseia em um fato simples. Israel mostrou que pode fazer o que quiser. Pode desencadear o maior horror, até mesmo um genocídio completo, ao vivo na TV, e ninguém os conterá. On live TV, and that nobody will restrain them. And what they've done to South Lebanon is no less. E o que eles fizeram com o sul do Líbano não é menos devastador. Quero dizer, eles arrasaram vilarejos inteiros. Em partes do sul do Líbano, parece Gaza. Centenas de milhares de casas foram destruídas. E os Estados Unidos não fizeram absolutamente nada. Além disso, o governo libanês, o governo fantoche em Beirute, o presidente e o primeiro-ministro aliados dos Estados Unidos, não fizeram nada, e ainda permitem que emissários israelenses, disfarçados de enviados do Departamento de Estado, venham a Beirute e basicamente deem ordens aos libaneses dizendo: vocês precisam desarmar o Hezbollah. E se não fizerem isso, vamos continuar atacando vocês. Vamos continuar matando libaneses. Totalmente submisso. Isso é a grande Israel em ação. É isso. In action. That's it. That's it. Nobody will restrain them. That sends a powerful message to... É isso. Ninguém vai contê-los. Isso envia uma mensagem poderosa aos governos em Bagdá, ao rei da Jordânia, a todos os estados árabes do Golfo, a Al-Sisi e, claro, a Gelani, que provavelmente age em nome de Israel e de Washington, e também a Erdogan. Israel pode atacar qualquer um na região, e ninguém fará nada. Eles não serão censurados, punidos ou contidos. Simplesmente não serão. Então, cada líder na região precisa parar e pensar. O eixo da resistência, seja lá o que se pense sobre ele, todos esses países e suas lideranças precisam avaliar quantas vidas civis estão dispostos a sacrificar para tentar conter ou responsabilizar Israel por seus crimes contra a humanidade. Então isso é um colapso total do sistema internacional, o sistema do pós-Segunda Guerra Mundial. E os Estados Unidos abriram mão de suas responsabilidades e deveres como pacificador, como equilibrador no sistema de distribuição de poder internacional. A Rússia também não está em posição de exercer muita influência nessa região. A China certamente também não está. Na verdade, é os Estados Unidos. Os europeus estão completamente, digamos, submissos, como uma fileira de espreguiçadeiras baratas em um resort espanhol. Os europeus são patéticos quando se trata de responsabilizar Israel. Então é isso que temos, anarquia no sistema internacional. É um estado de natureza obesiano. E essa é a base do projeto da Grande Israel. That's the foundation of the Greater Israel Project, it is a brutal. É um projeto brutal, implacável e violento. A convivência vem acompanhada da ameaça implícita de aniquilação para os países da região. Somente os Estados Unidos poderiam impedir isso ou reverter a situação. E eles escolheram não apenas evitar fazê-lo, mas também incentivar Israel a cada passo, a continuar fazendo o que está fazendo e até a intensificar suas ações. O governo Trump incentivou a escalada em todos os momentos. O governo Biden adotou uma postura mais distante, de deixar fazer, com impulsos ocasionais de tentar conter Israel, alguns comentários aqui e ali, como os democratas costumam fazer. Mas o governo Trump nem isso teve. A única declaração de contenção feita por Donald Trump foi: não, ele não vai anexar a Cisjordânia, ele não vai fazer isso. Foi um comentário casual no Salão Oval para a imprensa. Não está registrado por escrito. Israel vai anexar a Cisjordânia. Israel is going to annex the West Bank. They already are annexing the West Bank as we speak. Eles já estão anexando a Cisjordânia neste exato momento. Mas isso é o máximo de resistência que você vai ver por parte do governo dos Estados Unidos. Até que haja uma mudança profunda e fundamental na moralidade e no modo de pensar nos Estados Unidos. Até que reconheçam que isso não é apenas ruim para as pessoas no Oriente Médio, mas em última instância, ruim para os próprios Estados Unidos, para sua credibilidade e posição no mundo. É difícil imaginar qualquer tipo de contenção real sobre os israelenses. Isso deixa tudo, de fato, nas mãos dos iranianos neste momento. Esse é o único país que respondeu de forma crível contra Israel até agora, a ponto de Israel ficar tão desesperado que precisou que os Estados Unidos o socorressem. É o único país no mundo que fez isso. E, historicamente, essa é uma distinção bastante impressionante, se você parar para pensar. Qualification there, if you think about it.
Patrick, para encerrar esta sessão, sabemos o que aconteceu na Austrália, na Praia de Bondi. Os dois salafistas, jihadistas, ou como quisermos chamá-los, atiraram contra a comunidade judaica na praia. Mas com o passar do tempo, isso começa a parecer uma operação de bandeira falsa. Porque é preciso se perguntar, quem vai se beneficiar disso? Como a causa palestina se beneficiaria de um tiroteio tão horrendo na Austrália, que não tem nada a ver com o que está acontecendo no Oriente Médio? A menos que o governo australiano esteja apoiando isso. E nós sabemos que ele está apoiando. Não há necessidade de fazer uma coisa dessas. Mas veja o que está acontecendo depois disso. Netanyahu aparece dizendo que eles precisam reconsiderar suas políticas em relação a um Estado palestino. E então você vê, lembra do que aconteceu no Iraque nos anos 1950? Algum tipo de operação de bandeira falsa em que tentaram convencer a comunidade judaica no Iraque de que não estavam seguras, se ficassem, para forçá-las a ir para Israel. Parece-me que o mesmo tipo de política está novamente comandando a situação. O que você acha disso? Você trouxe um exemplo histórico realmente bom. E isso foi documentado por estudiosos israelenses e judeus, incluindo Avi Shlaim, da Universidade de Oxford, sobre como o Mossad realizou ataques terroristas no Iraque para intimidar os judeus iraquianos e forçá-los a migrar para Israel, porque eles não queriam ficar. Esses são judeus Mizrahi, judeus orientais, por assim dizer, no Irã, na Pérsia e no Iraque. Portanto, eles têm um histórico de fazer isso. Acho que é possível ver dessa forma. Esse é um dos ângulos. O outro ângulo é que esses eventos não fazem o menor sentido e todos seguem exatamente a mesma fórmula. O de Bondi Beach, eu acho, está realmente sendo exposto. The one in Bondi Beach, I think, is really being exposed for what it is. And if you look at the work of very important. E se você observar o trabalho muito importante de Max Blumenthal no The Grey Zone, ele já vinha investigando esse assunto. Até o governo australiano abriu uma investigação no início deste ano sobre uma entidade estrangeira que estaria enviando dinheiro para a Austrália a fim de contratar pessoas para realizar ataques que foram, segundo eles, antissemíticos. Agora, o governo israelense ou seus agentes não foram mencionados explicitamente no início, mas basta dizer que em algum momento alguns sinais de alerta se acenderam de que há alguma manipulação acontecendo aqui e eles estão inundando o cenário com dinheiro. Agora, pense nisso por um momento. Think about that for a moment. Earlier this week, the Russian. No início desta semana, o FSB russo também divulgou mais relatórios e informações sobre atores estrangeiros que estariam enviando dinheiro para a Rússia e recrutando pessoas no Telegram para realizar, segundo eles, ataques terroristas. Muito parecido com o que vimos no Crocus City Hall, em Moscou, na primavera de 2024. Eu estava em Moscou quando isso aconteceu, então me lembro muito bem. E há um certo padrão que estamos vendo aqui. Sabe, acho altamente provável que seja isso que aconteceu na Austrália, porque do contrário, simplesmente não faz muito sentido. Quem se beneficia com isso? Tudo o que faz é reforçar a posição israelense. E este é um governo israelense num país que está em seu ponto mais baixo em termos de aprovação pública. E o presidente deles está sendo indiciado por crimes de guerra no Tribunal Penal Internacional. O país deles está sendo processado no Tribunal Internacional de Justiça por genocídio. E quando ocorre um evento de grande repercussão, como uma crise de tiroteio em massa, toda a atenção volta-se para Israel como se fosse a vítima, mesmo que isso não tenha absolutamente nada a ver com Israel. Quero dizer, a Austrália está do outro lado do mundo. É um país com cerca de 20 milhões de habitantes, e acontece lá esse incidente estranho, improvável, e de repente a mídia global entra em alerta total, completamente fixada nesse evento. E que tragédia terrível é essa?
ecos do Holocausto e coisas do tipo. E lá vamos nós de novo. É o tipo de evento comum em termos de como a mídia está tratando a história e dos pontos de discussão que estão surgindo. E isso está tirando todo o foco de um verdadeiro e contínuo holocausto horrível em Gaza. Sofrimento humano, mutilação, violência em uma escala nunca vista na era moderna por uma população global. Então é conveniente nesse sentido também. E a mídia e os governos pró-Israel e alinhados ao Ocidente estão mais do que dispostos a desviar o foco para Bondi, porque isso meio que os livra da responsabilidade por sua própria cumplicidade em permitir e facilitar os israelenses em sua desenfreada onda de assassinatos após 7 de outubro de 2023. Ou seja, pode-se certamente ver a situação dessa forma. Pessoalmente, acho que as cenas que vimos em Bondi Beach não fazem sentido. Parecia quase que a operação foi interrompida e desviada por um transeunte. E me pareceu, de qualquer forma, tendo estudado muitos desses tiroteios em massa ao longo dos anos e tendo escrito análises extensas sobre muitos desses eventos no 21st Century Wire, que temos um bom arquivo chamado The Daily Shooter sobre esse assunto. We have a good archive called The Daily Shooter on this issue, and it looked like this was a lone gun. It was meant to be a lone gun. Parecia que isso tinha sido planejado para ser um evento de um atirador solitário, mas o atirador foi imobilizado por um espectador, que curiosamente era muçulmano, desarmado, e de repente mais atiradores apareceram na retaguarda. Pareciam estar tentando garantir a extração do, digamos, bode expiatório, o atirador solitário, e acabaram atirando no homem muçulmano que havia desarmado o primeiro atirador, e provavelmente também em alguns espectadores na multidão. Talvez não fosse para acontecer desse jeito. Talvez as coisas tenham sido um pouco descuidadas e se desorganizado. Portanto, é preciso estudar esse evento com muita atenção, porque ele não se desenrolou como planejado. Acho que, independentemente do que se acredite, vale a pena analisá-lo com cuidado. E veja bem, nós reservamos o direito de ser muito céticos e desconfiados em relação a esses eventos altamente politizados e de grande repercussão, que geralmente têm resultados políticos associados a eles, seja em termos de censura online, legislação antiterrorismo, segurança nacional ou no caso dos Estados Unidos. E vou deixar isso com você, Nima, apenas para mostrar o quão profunda é essa manipulação. Quando o ISIS surgiu em cena no verão de 2014, todos nós lembramos, naquela época os israelenses estavam destruindo Gaza. Acredito que tenha sido a Operação Margem Protetora, em junho e julho de 2014. E de repente, como por mágica, o ISIS aparece, em destaque nas telas de TV, e iniciou sua espécie de onda de assassinatos por Mossul, terminando por ocupar Raqqa, na Síria. Ended up occupying Raqqa and Syria, and all of a sudden the entire world was not fixated on. E de repente, o mundo inteiro deixou de estar fixado na pulverização de Gaza. Passou a estar fixado no ISIS, nas imagens, nas decapitações de alto perfil de americanos e assim por diante. Steven Sotloff, James Foley e outros. Alguns daqueles vídeos até pareciam feitos em tela verde, mas enfim, deixemos isso de lado. Então, o ISIS estava em fúria. E os Estados Unidos ainda não haviam se deslocado para a Síria, nem se redeslocado para o Iraque. Por quê? Porque o ISIS não havia atacado a América. Então os Estados Unidos não tinham justificativa legal para combatê-los. O ISIS estava atacando sírios e iraquianos. E claro, mais tarde, tivemos o ataque terrorista ao Bataclan, em Paris, e todos aqueles ataques relacionados ao ISIS por toda a Europa. ISIS-related European attacks, but for the United States, it didn't happen. But a lucky thing. Mas para os Estados Unidos, isso não aconteceu. Mas algo de sorte aconteceu para a América em dezembro de 2015, o tiroteio de San Bernardino. San Bernardino é uma área suburbana e interiorana de Los Angeles County,
facilmente esquecida. E de repente houve esse improvável tiroteio, que acabou sendo descrito como inspirado pelo ISIS em San Bernardino, por causa de postagens no Facebook que foram encontradas e acreditava-se terem radicalizado esse homem paquistanês e sua esposa. Foi simplesmente a coisa mais estranha. E por coincidência, havia 1.000 agentes da lei realizando um exercício conjunto de várias agências do DHS naquela semana, exatamente ali no local. Multi-agency drill that week that happened to be on site, so it became a big focal point for the US media. Então, isso se tornou um grande ponto focal para a mídia dos Estados Unidos por uma semana. E a CNN e todos os outros fizeram um enorme alarde sobre o assunto. A partir disso, criou-se o pretexto para uma autorização de uso da força militar contra o ISIS. Foi considerado um ataque do ISIS em solo americano, o que acabou fornecendo o aval legal em última instância. Esse foi o ponto de partida para o retorno das forças dos Estados Unidos ao Oriente Médio contra o ISIS, incluindo a ocupação americana do nordeste da Síria entre 2016 e 2017, ou pelo menos missões aéreas e o reforço dos recursos dos Estados Unidos no Iraque, tudo com base nisso. De novo, como o governo australiano está reagindo a isso? Então o que estou dizendo, Nima, é que esses eventos sempre geram consequências políticas. Então, é preciso observar os resultados das políticas e, em seguida, fazer o caminho inverso e realmente investigar o próprio evento. Pense, se houver qualquer dúvida sobre isso, precisamos primeiro ver quem se beneficia. Quem se beneficia e qual é o resultado final em termos de leis de censura online que são aprovadas com base nesses eventos, ou outras medidas. Mas, em última análise, isso estará ligado a uma política externa ou a uma política ou ação militar, em muitos casos. Já vimos isso repetidas vezes e sempre acontece no momento crítico das negociações ou quando há algo acontecendo contra um dos principais protagonistas envolvidos. Neste caso, seria Israel. Vou te dar um exemplo. O governo australiano reconhece um Estado palestino e Netanyahu vem a público e faz uma ameaça contra os australianos, dizendo que eles vão pagar o preço por isso. Agora, para mim, se isso fosse um tribunal, essa seria uma declaração de intenção de Benjamin Netanyahu de realizar algum tipo de retaliação contra a Austrália. Agora, eles não vão conseguir fazer isso em Israel, porque a Austrália não está lá. Talvez tenha uma embaixada lá. Então, onde isso vai acontecer? Bem, na Austrália. E de que forma isso vai acontecer? Bem, pode-se argumentar que poderia se parecer com o que acabou de acontecer na semana passada. Estou apenas apresentando isso como uma possibilidade a ser considerada e estou baseando-me unicamente nas palavras do líder israelense e de mais ninguém. Então, se você tem um problema com essa teoria, leve isso a Benjamin Netanyahu, porque para mim, aquilo foi uma declaração de intenção. Certamente se pode interpretar dessa forma. E eu acho, este é um líder cujo governo já ameaçou muitos países diferentes por causa dessa questão. Eles ameaçaram a ONU, ameaçaram retaliações contra países que reconhecessem um Estado palestino, emitindo alertas, decretos e todo tipo de coisa. Então é como se estivessem agindo como um Estado fora da lei dentro do sistema internacional, quase como um gangster internacional. Within the international system, almost like an international gangster. And they're doing it openly, and nobody is basically... E eles estão fazendo isso abertamente. Nenhuma das principais potências europeias ou os Estados Unidos estão repreendendo Israel por esse comportamento, algo que costumam fazer regularmente. Mesmo assim, vemos eventos como esse, que não fazem o menor sentido na Austrália, como o recente incidente em Bondi Beach. Não faz sentido algum. E então você correlaciona isso com relatos de dinheiro entrando no país para realizar os chamados ataques antissemitas ou terroristas. Também vemos isso acontecendo em relação à Ucrânia e à Rússia, operações do Estado Profundo, encobertas, clandestinas. E então olhamos para a história da Operação Gladio na Europa, que tratava exatamente disso. A inteligência da OTAN, especificamente dos Estados Unidos e da CIA, operava células autônomas dentro da própria OTAN
como operações de permanência, realizando ataques terroristas na Europa durante décadas para alcançar objetivos políticos e de política externa, além de justificar a instalação de mísseis Pershing II com ogivas nucleares em solo europeu na época. Esses eram os debates que aconteciam naquele período. Ou, por exemplo, para derrubar governos de esquerda na Itália ou na Grécia. Esse era o campo de batalha da época. Ataques terroristas eram usados para pressionar e manipular a opinião pública. E estou falando de fatos históricos aqui. Não de teoria. Não de teoria da conspiração. Essas coisas aconteceram ao longo da história. Você acha que eles abandonaram todas essas táticas nos anos 1970 e 1980? Eu não acho. Acredito que essas ferramentas sempre estiveram sobre a mesa e sempre fizeram parte do processo de fabricação do consentimento, especialmente no Ocidente. Especialmente. Sim, muito obrigado, Patrick, por estar conosco hoje. Um grande prazer, como sempre. Grande prazer. Feliz Natal também. Espero que você tenha boas festas. Nima Al-Khorshid. You too.